Então, voltando, né, à temática de hoje, pessoas do segundo ano, e, classificação das soluções, né, como já vimos anteriormente, elas podem estar classificadas em as soluções insaturadas, saturadas e supersaturadas. Nós vamos ver mais alguns casos aqui, né, e vamos adentrar na resolução de exercícios. Veja, só um alerta aqui sobre soluções supersaturadas, né? É aquelas que extrapolam, né? Como está aqui ó, no slide anterior. Supersaturadas, que tem a quantidade de massa de soluto maior do que o coeficiente de solubilidade. Também. Então, as soluções supersaturadas são preparadas. Como é que elas são preparadas? Você pode fazer o seguinte. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos dizer que você pega um becker. Becker é aquela vidraria de laboratório, né? Parece um copinho cheio de marcas. Aí vamos dizer, vamos usar esse exemplo aqui. É o coeficiente de solubilidade do cloreto de sódio, né? É 38 gramas para cada 100 gramas de água, não é isso? Aí veja, como é que eu posso preparar uma solução supersaturada? Eu posso dissolver, né? Tentar dissolver 48 gramas de NaCl, cloreto de sódio. Tem um problema, né, gente? O coeficiente de solubilidade do cloreto de sódio a 20 graus Celsius, né? Deixa eu apagar aqui. Pronto. Deixa eu trocar aqui. Pronto. A 20 graus Celsius vale, né? 38 gramas para cada 100 ml de água. Isso a 20 graus Celsius. Veja que você extrapolou, né? Se você for colocar vamos dizer, de 10 em 10 gramas, quando chegar em 38, a solução já vai estar saturada, não é isso? Acima de 38 gramas, você imaginar que aqui tem 100 gramas de água, a solução ela já vai começar a ficar super saturada. Aí a priori você iria encontrar um corpo de fundo, né? A gente chama esse corpo de fundo de precipitado. Precipitado, que é a quantidade que não conseguiu se dissolver. No caso aqui seria o que? 10 gramas, né? Porque seria 48 menos 38. Porque 38 gramas, você não está dissolvendo 48? Desses 48, 38 ele vai se dissolver. Só que 10 gramas, né? Não vai conseguir se dissolver. Vai ficar aqui, ó, no fundo. Então chama corpo de fundo ou precipitado. Porém, você pode tentar aquecer essa solução lentamente e de maneira lenta, sem muita movimentação brusca, né? Então essa talvez não é toda sal, né, ou todo composto que vai fazer isso, mas para o caso do cloreto de sódio, talvez isso ocorra. Esses 10 gramas, à medida que você vai aumentando a temperatura, vamos dizer que você aumenta até 50 graus. O que é que ocorre? A temperatura vai influenciar, fazendo com que esses 10 gramas aqui se dissolvam. Porém, é uma solução muito delicada, porque vamos dizer, 50 graus, você chega a esses 10 gramas se dissolve, ok. Esse precipitado vai deixar de existir. Aí vai dar a aparência que é uma solução saturada, mas é uma solução super saturada. Aí digamos que você deixa lá esfriar até os 20 graus Celsius. Porém, você tem que ter o cuidado de não ocorrer nenhum choque térmico ou até choque mecânico com esse becker aqui. Porque pode ocorrer o seguinte: você, por exemplo, der um choque térmico, ou seja, resfriar rapidamente essa temperatura de 50 e vir para 20 graus. Esses 10 gramas aqui podem voltar
a formar um sólido, um corpo de fundo, né? Então é esse alerta que está se fazendo aqui, ó. Soluções supersaturadas são preparadas aquecendo, né? Uma solução. Deixa eu pegar aqui o laser, pronto. Uma solução que apresenta corpo de fundo até total de solução do soluto presente. É isso que ele está falando. Após a mesma sofrer lento resfriamento até a temperatura de referência 20 graus Celsius, o que possibilita que o excesso de soluto, né, permaneça dissolvido. Entretanto, são soluções muito instáveis, onde o excesso irá precipitar por simples agitação térmica, mecânica ou choque térmico, ou adição de um germe cristalizador, ou de cristalização. O que ele está falando também é outra possibilidade. Vamos dizer, você pegou os 48 gramas em 100 gramas, aí a 20 graus você colocou, né, os 48 gramas de cloreto de sódio aqui em 100 gramas de água. Aí deixou lá a 20 graus Celsius. Aí só se dissolveu 38 e ficou 10, né? Ainda se dissolver. Só que você pegou e aqueceu até 50 graus Celsius. O que é que ocorreu? Esses 10 gramas se dissolveram. Aí você tem que ter o cuidado de não ter uma agitação térmica, choque térmico ou adição de um germe de cristalização. É o seguinte, vamos dizer que você faça tudo ok. Agite, não evite agitar e evite o choque térmico. Aí você espera resfriar até 20 graus Celsius. Porém, se você jogar um cristal aqui, ó, de cloreto de sódio, talvez esses 10 gramas de cloreto de sódio voltem a precipitar. É o que ele chama germe de cristalização. Tá bem? É o germe de cristalização. Deixa eu apagar aqui. Ficou só para a gente ver a definição que eu coloquei aqui. Germe de cristalização é igual a ou seja, um macro cristal, que é macro, porque nós enxergamos, né? Sobre o qual o excesso dissolvido se aglutina. Aqueles 10 gramas pode se aglutinar se você colocar um cristal de cloreto de sódio e voltar a causar precipitação. Deixa eu ver aqui. Solubilidade e temperatura. Para solutos sólidos, em geral, o aumento da temperatura provoca aumento na solubilidade. Em geral, hein? Isso é o que, por exemplo, ó, se você tem... deixa eu ver aqui se tem um slide aqui. Deixa eu voltar. Não, deixa eu colocar então. Vamos dar um exemplo aqui. Então, ó, digamos lá o caso do cloreto de sódio, né? 38 gramas para cada 100 ml, mais a 20 graus Celsius, né? O coeficiente de solubilidade. Aí, em geral, esse coeficiente de solubilidade, né? Assim, vamos dizer, ele tende a aumentar conforme a temperatura aumenta. Se você colocar, ó, 50, é um exemplo, eu não sei, 50 gramas de cloreto de sódio em 100 gramas de água, né, a 40 graus Celsius. Naturalmente, o coeficiente de solubilidade aumentou, né? Foi de 38 para 50. Tá bem? Em geral, tem substâncias que são interessantes, hein? Elas, às vezes, quando você... É raro, hein? Às vezes, quando você aumenta a temperatura, o coeficiente de solubilidade diminui. Aí, veja, esse efeito varia de substância para substância e pode ser facilmente evidenciado em diagramas de solubilidade. Para substâncias gasosas, o fenômeno é oposto, pois o aumento da temperatura diminui a solubilidade. Isso aqui é importante. Por esse motivo, devemos conservar um refrigerante após aberto em geladeira, pois a menor temperatura favorece a dissolução do CO2. Exatamente. Vou dar um exemplo. Veja, qualquer água que você utilize, ela tem dióxido de carbono, né?
CO2 contido nela. Sabe a prova disso? Você pega água, coloca numa panela. Você, quando aquece essa panela, você começa a ver, né, bolhas, né, no fundo. Aquelas bolhas simplesmente são o CO2. Se você aquecer até 100 graus Celsius, significa que o CO2 ele está saindo da água, tá bem? Isso é um caso que pode ocorrer. Ou seja, para gases, o coeficiente de solubilidade diminui quando a temperatura aumenta, tá bem? Só para gases, esse exemplo aí. Aí veja, um exemplo aqui, ó, diagrama de solubilidade ou curva de solubilidade. O que é um gráfico, né? Vocês viram lá no primeiro ano um gráfico cartesiano. Esse aqui é o eixo Y, e esse aqui é o eixo X, né? As ordenadas e as abscissas. Então você tem duas grandezas aqui correlacionadas. Tem um coeficiente de solubilidade e tem a temperatura. Aí vamos dizer, ó, isso aqui é o nitrato de potássio. Eu quero saber a curva dele, ó, de solubilidade. Então eu quero saber o coeficiente de solubilidade do nitrato de potássio. Deixa eu colocar em outra cor aqui. Vou colocar azul, pronto. Eu quero saber o coeficiente de solubilidade do nitrato de potássio a 20 graus Celsius. Então, ó, eu venho aqui no eixo X, né? E venho no eixo Y. Se lembra? O par ordenado aqui. Então, ó, a 20 graus Celsius, o coeficiente de solubilidade do nitrato de potássio era de 40 gramas para cada 100 gramas de água. Aí vamos ver outro sal. Ó, se você pegar aqui o sulfato de sério 2, né, que é o nome desse composto, sulfato de sério 3, desculpa. Depois a gente vai dar uma revisada em funções inorgânicas. Então, ó, 20 graus, né, Celsius. Aí você vai ter que analisar essa curva agora aqui, ó. É essa curva do sulfato de sério 3. Então, ó, o par ordenado aqui é 20. Aí quem é o próximo? Seria aqui, né? Seria mais ou menos 10, né? Então, ó, já seria 10 a solubilidade, né? E assim por diante, ó. Tem o cromato aqui também, ó. Cromato de potássio, cloreto de sódio. Mas nota que coisa interessante, veja. Vamos lá. Vamos interpretar assim. A curva que for mais inclinada significa que ela é muito solúvel em relação aos outros. A mais inclinada aqui, ó, seria o nitrato de potássio. Tá bem? Aí a segunda mais inclinada. Não daria nem para... Teria que medir, né, aqui a inclinação. Mas a gente pode afirmar, ó, que o sulfato de sério é o menos solúvel. Por quê? Ele tem uma inclinação quase nenhuma, né? Ele não tem nem inclinação, ó. E outra coisa, você pode ver, ó, à medida que você vai aumentando a temperatura, o coeficiente de solubilidade dele diminui, ó. Então ele fica menos solúvel. Isso é um caso. O cloreto de sódio não. À medida que você vai aumentando a temperatura, até que ele tem uma boa resposta. Bem como o cromato de potássio. Já o nitrato de potássio, ele é bem interessante. Pequenos aumentos na sua temperatura provocam grandes aumentos no seu coeficiente de solubilidade. Tá bem? Vamos fazer questões agora. Então, ó, que é a primeira questão, né? É uma questão do vestibular. Então, ele vai dar aqui o coeficiente de solubilidade de dois sais: o bromato de potássio e o cloreto de potássio. Aí veja, você tem aqui a solubilidade, né? E a temperatura, mesma coisa do gráfico anterior. Aí ele pede para você analisar o gráfico acima.
Aí vamos lá. Ao analisar o gráfico acima, percebe-se que é aquela coisa, né? Ó, quem é mais inclinado aqui? A curva de solubilidade. A do bromato de potássio ou do cloreto de sódio? Cloreto de potássio, desculpa, cloreto de potássio. Então vamos nomear aqui 1 e 2. Olha quem é mais inclinado, né? O bromato de potássio. Você pode ver aqui, ó, essa curva é mais inclinada do que essa, tá bem? Aí veja, vamos lá. A solubilidade do KCl, vamos chamar assim para facilitar, cloreto de potássio, é maior do que a do KBr, brometo de potássio. Não, né? É o contrário, né? Então isso aqui já não poderia ser. À medida que a temperatura aumenta, a solubilidade diminui. Não, né? Para nenhum dos dois, né? À medida que a temperatura aumenta, ó, a temperatura aumenta nesse sentido, a solubilidade só faz aumentar. Se você tivesse uma curva assim, ó, aí sim você poderia afirmar isso. Mas à medida que a temperatura aumenta, sempre aumenta a solubilidade. Quanto menor a temperatura, maior a solubilidade. Não, né? Também não. Quanto menor a temperatura, menor a solubilidade. Aí, deixa eu ver aqui. O KCl. Ah, eu pulei a letra C, não foi? A solubilidade do bromato de potássio é maior do que a do KCl, né? É porque essa inclinação é maior do que essa. Quando eu falo inclinação, pessoal, é como se fosse esse ângulo aqui, ó. Ângulo θ. E ângulo, vamos dizer, alfa. Esse ângulo aqui é maior do que esse, tá bem? Aí a gente marcaria a letra C, né? Aí quanto menor a temperatura, maior a solubilidade. Não, né? O KCl apresenta solubilização exotérmica. Exotérmica a gente vai aprender, né? Nós iremos aprender o que é exotérmico e endotérmico. Mas para já, o que eu posso afirmar para vocês é quando você tem uma curva ascendente assim, né? Você tem uma solubilização endotérmica, tá bem? Uma solubilização que requer energia para ocorrer. Então vamos passar para aqui essa questão aqui. Ela tá até grifada. Deixa eu ver aqui, hein, se eu consigo apagá-la. Porque eu acho que eu vou ter que dar um... Não. Espera aí, pronto. Opa, pronto, vamos lá, né? Então veja só. A curva de solubilidade de um sal hipotético ele dá a curva, aí vamos lá. Se a 20 graus misturamos, ó, 20 graus, hein? Misturamos 20 gramas desse sal, né, com 100 gramas de água, quando for atingido o equilíbrio, podemos afirmar que, veja, ele está falando na temperatura de 20 graus. Então a gente vai aqui no gráfico, ó, marca aqui, ó, 20 graus. Em 20 graus, qual é a solubilidade do sal? 15, né? Então, ó, 15 gramas do sal nós temos para 20 gramas de água. É a solubilidade. Então vamos lá. Ele quer a alternativa correta, né? Podemos afirmar. Letra A. 5 gramas do sal estarão em solução. Só um detalhe. Ele dá a quantidade de sal, né, que você vai dissolver, né? Como se você, ó, pega um becker e coloca 20 gramas do sal, né? 20 gramas do sal a 20 graus Celsius. Aí ele pergunta, só que a 20 graus Celsius, qual é a solubilidade desse sal? 15, né? Então você já pode afirmar, ó, que 5 gramas talvez não se dissolva, né? Porque né, 15, né, o limite, né, 15, ainda fica faltando 5, tá bem? Então, ó, 5 gramas do sal estarão em solução. Não, quem estará em solução é 15 gramas. Quando ele fala em solução é porque estará dissolvido. 15 gramas estarão dissolvidos. E as 5 gramas talvez não estejam dissolvidos.
15 gramas do sal será de corpo de fundo, né? Não, precipitado não. O que vai formar o corpo de fundo aqui é os 5 gramas. Aí deixa eu ver aqui. O sal não será solubilizado? Não, né? Desculpa. Todo sal estará em solução? Também não, né? Porque só uma parte do sal que vai estar em solução. 15 gramas do sal estará em solução e 5 gramas não estará em solução. Aí, letra E. 5 gramas do sal será o corpo de fundo, né? Exatamente. Então, 5 gramas do sal será o corpo de fundo. Aí vamos aqui, ó. Terceira questão. Considere o gráfico de solubilidade de substâncias a seguir. Então, ele quer a questão incorreta, hein? Então, a gente tem que ir atrás da incorreta. Tá bem? Então vamos lá. No intervalo de temperatura de 30 graus a 100 graus, a diminuição da solubilidade do sulfato de sódio. Veja, nós temos aqui duas curvas de temperatura. Essa curva aqui é bem fácil, a do que eu vou chamar aqui do 1, que é o nitrato de potássio. Por quê? Ela é uma curva ascendente, ó. À medida que você aumenta a temperatura, o coeficiente de solubilidade só faz aumentar. Já o sulfato de sódio é bem interessante. Ele tem é como se fosse uma esquisitice, vamos dizer, né? Que não é, né? Uma esquisitice. É como o composto se comporta. Mas vamos observar aqui, ó. À medida que você aumenta a temperatura, quando chega em 30 graus Celsius, o coeficiente de solubilidade chega por volta aí, vamos dizer, 55 gramas, né? Mas, porém, à medida que você vai aumentando a temperatura, esse coeficiente de solubilidade, ao invés de aumentar, ele só faz, ó, diminuir. Tá bem? Então é isso. No intervalo de temperatura, né, de 30 graus Celsius a 100 graus Celsius, a diminuição da solubilidade do sulfato de sódio. Não, né? Nesse intervalo aqui, ó, que ele está falando, ó, de 30. Cadê 30? Então é daqui até aqui, ó. A diminuição na solubilidade do... Sim, correto. Eu estava... Bem, eu troquei as bolas aqui, mas desculpa. A diminuição da solubilidade do sulfato de sódio, A, né? Ó, a partir de 30 até 100, ó, você vai ter uma diminuição. Então, correto. Ele quer a incorreta, hein? Na temperatura de 40 graus Celsius, então vamos lá, 40 graus Celsius, o nitrato de potássio apresenta a mesma solubilidade do sulfato de sódio. Então, ó, 40. Veja que aqui é um ponto de interseção, né? Entre duas curvas, né? A curva 1 e a curva 2. Então, ó, realmente eles têm o mesmo coeficiente de solubilidade, né? Tanto o nitrato quanto o sulfato. Porque é um ponto de interseção entre as duas curvas, tá bem? Correto também. Na temperatura de 20 graus, o sulfato de sódio é mais solúvel que o nitrato. Vamos ver, 20. Não, né? Eles têm o outro ponto de interseção também, né? Você tem outro ponto de interseção. É a mesma solubilidade, tanto o sulfato quanto o nitrato, a 20 graus Celsius. Então, ó, correto também. A solubilidade do nitrato, né, na temperatura de 0 graus Celsius é igual a 10 gramas. Então, vamos lá, né? Veja, ele está falando aqui, ó. Vamos lá analisar. Espera aí. Então veja, a solubilidade do nitrato na temperatura de 0 grau. Então 0 grau a gente vai ter que localizar. Lembra que 0 grau é aqui, hein? Em cima, ó. Porque veja só, quando você tem um gráfico cartesiano, né? Você tem o x e o y. O ponto 0, 0, onde é que é? É aqui, ó, bem no meio.
Aí se eu quero, ó, o ponto 0,1, onde é que ele vai ser? Então o x é 0 e o y é 1. Ele é aqui, ó. Agora se for o contrário, 1 e 0, ele vai ser aqui, ó, em cima, porque o x é 1 e o y é 0. Tá bem? Aí na temperatura de a solubilidade do nitrato na temperatura de 0 graus Celsius é igual a 10 gramas. Então, ó, ele tá dando a temperatura e quer saber a solubilidade, né? Ele quer que você confirme. Então vamos lá, nitrato. Seria essa curva aqui, né? Essa curva. Então, ó, seria aqui, né? Temperatura 0 graus, ou seja, ó, o x é 0 e a solubilidade é 10 gramas. Tá correto também, né? Eu acho que nessa questão aí faltou colocar a letra E. Mas assim, foi bom porque a gente tá praticando, né? Mas faltou, acho que a letra E que seria a alternativa falsa. Mas é bom porque a gente avaliou todas as possibilidades. Todas as possibilidades até agora são corretas. Vamos criar aqui uma situação falsa. Se eu afirmasse assim, no intervalo, veja, ó, no intervalo de 0, começa aqui, a 20, deixa eu ver aqui, o nitrato é menos solúvel do que o sulfato. Não, né? Ó, o nitrato tá aqui em cima, ó, a inclinação dele é maior do que a do sulfato que tá aqui embaixo, ó. Aí já seria incorreta. Seria uma alternativa. Tá bem, pessoal? Aí veja, próxima aula a gente vai estudar isso aí, ó, formas de expressar a concentração. Vamos ver as unidades de concentração que vamos utilizar, tá bem? Muito obrigado.